Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. E esse conteúdo na verdade, nem dá para chamar mais de recap, né? Eu sempre falo que cada conteúdo de recap, ou seja, analisando, recapitulando aquilo que a gente fez em sala, aquilo que a gente foi analisado e os demais detalhes aí técnicos do dia, eu sempre procuro, como eu falo para vocês, trazer um conteúdo a mais, né? E eu quero aproveitar, principalmente essa semana, na verdade é algo que vocês vão utilizar para tudo, né? Isso aqui é uma diferença imensa entender essa questão, o risco-retorno, né? Então fica até o final desse vídeo. Eu vou apresentar algumas tabelas para vocês aí dessa equação e como isso de fato pode fazer a diferença na jornada para você, tá? Outro detalhe importante, eu vou recapitular aquilo que de fato foi feito na quinta e na sexta-feira dessa semana, ok? Trazer os detalhes técnicos aí, as oportunidades que nós pegamos na sala, o racional técnico dessas oportunidades, tá bom? Então acompanhe até o fim para você entender isso. Eu optei por trazer aí como tema principal desse, digamos assim, recap duplo, uma rápida introdução sobre a equação risco-retorno. Na verdade, não é só o risco-retorno, você vai entender aqui, tá bom? Aproveito, convido você aí, se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, aproveito e convido você para curtir aqui, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. E as dúvidas que você tiver, eu também peço aí, comenta aqui, deixa aqui embaixo aqui. Isso vai ser extremamente importante. Tem uma nova função também no YouTube que é de ir para o vídeo. Então você clica ali em ir para esse vídeo aí, se logicamente fizer sentido para você, agregar na tua jornada. Isso também certamente agregará na jornada de outros alunos, tá bom? Então vem comigo aí, eu vou trazer muito conteúdo para vocês, explicar ponto a ponto daquilo que foi feito e como essa equação aqui pode fazer a diferença na tua jornada. Vamos lá rapidamente então. É importante que você entenda que não é só através do risco e retorno que você deve avaliar. Isso é extremamente importante. Inclusive, uma das perguntas que eu ouço muita galera me, 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 me passar nos stories, ali no direct no Instagram, é justamente essa questão aí. Pô, um capital de tanto, como que você faria esse gerenciamento, né? E aí o que que acontece? Eu vou passar o racional, né, esse cálculo, baseado na minha metodologia, baseado naquilo que nós aplicamos na sala, baseado no histórico também de operações, né? Então, como eu voltei, desde agosto eu voltei a planilhar aí as operações, sempre ponderando o risco e aquilo que a operação chega a pagar, aquilo que nós lucramos, né? Então, eu faço baseado nisso. Então, quando eu passo para uma pessoa ali, será que de fato aquilo que ela está operando se assemelha à minha metodologia? Eu não vou entrar no mérito, o que que é melhor ou não é melhor aqui, qual método não é, mas eu vou compartilhar baseado na minha metodologia. Então, o método ele traz a base para aceitação de risco e mensura a média aceitável a ser paga. Então, eu estou falando sobre o quê? Sobre o histórico. Né? Para vocês terem ideia, é, tem um mês ali, por exemplo, de agosto, foi um mês que não foi tão bom no índice. Né? Mas no dólar foi excepcional, foram mais de 500 pontos. E quando eu analiso todos os trades, todas as oportunidades pagas no dólar futuro, deu uma média de 4,5 4,5 pontos aí de risco nas oportunidades. E as oportunidades de gain, pelo menos, elas chegaram a pagar o quê? Pelo menos aí 20 pontos, a maior parte das operações, pelo menos 90%. Né? Então, ou seja, eu tenho métrica para avaliar isso, entendeu? Então, quando eu entro num trade, poxa, eu posso ter 65% da assertividade, ok? Mas aí, qual que é o meu risco? Se eu tenho 65% da assertividade e 90% dessas operações positivas pagam pelo menos 20 pontos, a conta vai fechar. Ok, claro, tem uma questão ali de cadência parcial, onde você vai estabelecer as parciais, né? Então são pontos que eu preciso ficar atento. Né? Então eu acredito, sempre falo na sala, 4, 5 pontos em média no dólar é super interessante e aceitável pagar um risco. Tem momentos que pode passar 6, 7 pontos, sim. À medida que for extrapolando muito isso, o que que você vai fazer? Você vai dosar a mão. Você pode não deixar de entrar na operação, mas você vai dosar realmente a quantidade de contratos. É tudo uma baliza, né? Claro que aqui eu estou focando mais nos aspectos pilares, né? Que é a questão do método, risco, retorno. E tem mais um elemento que eu vou falar para vocês na sequência também, que é extremamente importante. E no índice futuro, se eu comentei do dólar, no índice futuro, vamos lá. Se eu pegar também agosto, você vai ver que a média, a gente tem uma média de 135 pontos ali, risco médio das operações. Logicamente, tem operações que nós temos um risco de 60 pontos, 70 pontos, e tem operações que a gente vai ter um risco ali de 180,
190, 200 pontos, né? Às vezes acaba extrapolando, mas como eu sempre falo, essa extrapolação do risco médio, pessoal, isso faz parte, entendeu? Agora, sempre eu vou estar pagando risco de 200 pontos acima? Não. Mas quando isso acontecer, eu posso dosar a mão. Posso entrar ali, poxa, eu opero com 10 contratos, posso reduzir para 2 terços, entrar com 7 contratos, é uma possibilidade. Para vocês terem ideia, um dos stops, que na verdade foi o maior stop dessa semana que passou, foi 140 pontos no índice. O que que eu fiz? E eu vou explicar para vocês ali na sequência. Eu dosei a mão, falei, pessoal, eu vou entrar com menos contratos, 50%, até deixei claro na sala. Eu vou entrar com 50%, e lá no pé do stop, eu vou pagar mais 50%, ou seja, uma adição no pé do stop, com stop de 30 pontos. Então, o que que aconteceu? A partir do momento que eu tenho 140 pontos de risco, né, e poderia ter entrado com todos os contratos, mas eu fiz isso justamente por conta da volatilidade, né, e como o mercado abriu ali. Então, resumidamente, eu estou pagando o quê? Dentro do meu gerenciamento, eu estou pagando, na verdade, 70 pontos. Claro que quando eu fiz a adição, ele fez aquela puxada do preço, ajustou o médio, deu cerca aí de 80 pontos, né? Negativo com a mão cheia. Então, existe essa base. Logicamente, você vai. No ponto que quando eu for explicar para você desse trade de sexta-feira, você vai entender melhor o que que eu optei por fazer, fiz e comentei ali antecipadamente com os meus alunos. Então tem tudo uma estratégia, nem sempre eu vou tomar 100% de risco num trade, não porque eu não confio na operação, entendeu? Porque eu entendo que realmente tem condições que elas podem realmente entregar mais pontos, entregar um retorno muito maior do que outras oportunidades, né? E tem toda uma equação ali também da questão do risco, o momento do mercado, a volatilidade. Então a gente tem que sempre estar avaliando isso, né? Mas vamos lá. O ponto que logicamente vocês já sabem aí, o segundo ponto é a questão do risco, né? O risco é após mapear o cenário, considerar os fatores técnicos e entender que aquela entrada tecnicamente já está aceitável. Então, assim, sempre a gente vai partir da técnica, né? Como eu comentei ali, a base é sempre o método, ok? E aí, na sequência, a gente vai partir para o risco, né? A gente vai analisar o risco. Porque se de fato tem base técnica para você entrar no trade, o que que você precisa ver? O risco? O risco nada mais é, nas entrelinhas, significa o quê? Esse trade cabe no meu bolso? Eu aceito ali? Porque geralmente você só vai olhar para a ponta vendedora. A maior parte dos operadores no mercado, eles só olham para a ponta do ganho, entendeu? Só pro retorno. Pô, isso aqui pode me entregar R$ 1.000, mas pô, você aceita os 300 ali que é do risco? Então tem que avaliar isso. E essa aceitação de risco tá na média. Ué, 120 pontos de stop. Pô, bacana. Qual que é a expectativa de retorno? Pô, expectativa eu tenho ali de alvo pelo menos ali 600 pontos. Ó. Você vai ter um retorno quase de 4, 5 para um, ok? E aí, como eu tinha comentado, o retorno, né? Eu entrando nesse trade, assumindo o risco, qual a expectativa do retorno? E são pontos, pessoal, que você tem que ponderar antes. Você tem que ter aquela rapidez, entendeu? Você não pode simplesmente entrar num trade e daí pensar assim, até onde eu vou, o que eu vou fazer. Tem outro ponto aqui que é importante também, que não é o foco dessa rápida microaula que antecipa os recaps que eu vou fazer aqui, mas tem outro ponto que é muito importante, que é a questão de gerenciar um trade. Principalmente quem acompanhou a Open Class do dia 6 dessa semana, exatamente dia 6, quarta-feira, pôde ver que eu fiz uma microaula ali e a questão de cadenciar. Inclusive nessa rápida aula de gerenciamento, três tipos que eu uso. Então, assim, eu tenho que ter isso de core salteado. Quando eu vou entrar num trade, eu não posso entrar na operação e daí pensar onde será que é o meu stop? Aonde eu vou colocar meu stop? Ou onde que eu vou buscar os alvos? Eu não posso deixar isso para depois. Logicamente que tem ajustes, né? Tem reconsiderações que você pode fazer, como eu comentei, né? Pequenos ajustes após entrar no trade. Mas você não pode alterar totalmente. Isso aqui você já tem que ter antes. No funil do método L2 eu falo sobre isso. São as camadas, né? Então, a partir do momento que você vai entrar no trade, ou antes disso, né? Chegou na região que o método qualificou aquela região, simplesmente você vai ver, meu, qual o tipo de entrada que eu vou fazer? Por risco no book, né? Inclusive tem uma aula também está disponível aqui para vocês, que é 5 formas de entrar num trade. Então, assim, são 5 possibilidades que eu posso tomar um risco, ok? Então, isso basicamente vai balizar ali o momento de eu entrar na operação. E após isso, aliás, antes disso, eu já vou ter mais ou menos uma expectativa, tá? Uma expectativa de qual é o retorno. Como eu sempre falo, a única coisa, pessoal,
que você deve ser especialista em controlar, não que é a única coisa, né? Eu diria que uma das coisas principais que você deve ser especialista em controlar é o risco, tá? Porque o retorno ele é sempre potencial e previsível, você não tem certeza. Por exemplo, o trade de, vamos lá, quinta-feira da sala ao vivo. Eu tinha certeza que pagaria ali mais de 70 pontos? Não, eu tinha uma expectativa. Era uma, era uma região qualificada, né? Era uma, era uma região qualificada. E eu comentei ainda na sala. Eu falei, ó, a expectativa aqui é pelo menos aí 72 pontos. Inicialmente seria a VWAP, né? Passando a VWAP, nós temos uma potencial chance de buscar o topo e fechamento do gap, que eram 75 pontos. O segundo alvo, você vai ver isso daí na hora que eu for para os gráficos, tinha uma expectativa de 117 pontos. E eu falei na sala, a gente tem grande chance de ter comprado o fundo numa região importante. E de fato, no dia seguinte, né, o trade foi quinta, sexta-feira, ele continuou entregando os alvos. Continuou entregando os alvos de uma forma linda. Né? Pena que não entregou todo o movimento aí na quinta-feira, senão seriam mais de 130, 140 pontos aí. Já mostro para vocês, tá? No recap ali você vai ver. A mesma coisa do trade de quinta-feira no índice. Eu falei assim, pessoal, tem grande chance de que se de fato ele vai limpar a liquidez nessa região de topos nivelados, o que vai acontecer? Ele vai entregar a ponta oposta dessa região aqui. Ou seja, falhou as regiões de máxima, ele tende a entregar mínimo. Como eu falei para você, o retorno sempre é potencial e previsível. Chegou a pagar 1.900 pontos. Qual que era o meu risco? 180, 190 pontos, se não me engano, foi o risco dessa operação. Então, assim, cabe no meu bolso esse risco? Sim. Eu tenho certeza que vai buscar o outro lado ali da região, pagar 1.000, 1.500 ou poder pagar até 2.000 pontos? Certeza eu não tenho. Mas o retorno é potencial e previsível. Agora, o risco eu tenho que saber assim: meu, cabe no meu bolso, aceito isso aqui? Aceito, então eu vou partir para dentro. Porque essa é a relação do mercado, risco e retorno. Né? A gente não vai acertar 100% das operações, tá? E eu vou mostrar uma tabela para você de risco-retorno, tá bom? Eu vou mostrar uma tabela para você completinha. Inclusive, se você quiser até printar na sequência, tá bom? Eu só antes preciso lembrar de um detalhe aqui, tá bom? Pessoal, para você que não sabe, a Black Week, ela já começou e na verdade dia 12 agora, terça-feira, às 23h59, acabam os valores aí da Black Week, tá? Então aproveita, tem todos os valores ali, tá? Aproveito para adiantar aqui para vocês. Aqui no Abaixo no vídeo você consegue ter acesso ao WhatsApp da minha equipe e aí você vai ter todos os detalhes e todos os links por lá, tá bom? Assim como todas as dúvidas que você tiver, tá? Então, só na Black Week, só na sala ao vivo, pessoal, nós temos mais de 30 horas de conteúdo. Eu acho que já tem mais de 40, mais de 50 horas de conteúdo, né? Assim como um grupo VIP também, uma comunidade, tá bom? E descontos exclusivos aí na mentoria de 2025 para você que quiser participar, tá bom? Ah, e daí também tem os pacotes que nós montamos aí do método L2, o método desse ano, o método L2, mais a sala ao vivo, né? Então, trimestral, semestral e tem a melhor condição de todas, que é essa condição aqui, a sala sai abaixo, na verdade, de R$ 80, porque você vai ter basicamente 13 meses de sala ao vivo, tá bom? Não são 12, basicamente são 13 meses de sala ao vivo aí, chegando à média do valor da sala por menos de R$ 80, tá? Então aproveita, qualquer dúvida você pode me chamar também, ou se não, acessar o link aqui do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para falar com alguém da minha equipe, tá bom? Continuando aqui, pessoal, a tabela que eu falei para vocês, ó. Essa é a tabela de, de risco-retorno, tá? Só um parênteses aqui que eu esqueci, aqui no canto inferior da tela, aqui na direita, tem o QR Code também, você pode escanear com o teu celular e aí falar diretamente com alguém da minha equipe, tá bom? Vamos lá, olha só que interessante o risco-retorno, tá? Não vou gastar muito tempo aqui, mas olha como que funciona. Se você tiver, por exemplo, um risco de 4 vezes o retorno. Resumidamente, o que que seria? Pensa comigo. Você tem ali, eu gosto de falar anotando aqui, né? Então pensa comigo, você vai entrar num trade, vamos supor que você tem um risco de 200 pontos. Ok, 200, isso, 200 e você tem um retorno de 50. Ou seja, você, digamos, entre aspas, você aposta 200 pontos para ganhar 50. Vai fechar a conta? Só se você tiver uma assertividade aí acima de 80%. Aí você começa a ganhar dinheiro.
E à medida que você vai realmente cadenciando o trade, e logicamente todo o método L2 dispõe de um passo a passo para você progredir nessa caminhada, você vai crescendo isso aqui, ó, ok? Você vai crescendo isso aqui, ó, pagando riscos pequenos, tá? Uma das qualidades do método L2 é isso, são riscos pequenos com retornos generosos, tá? Eu sempre falo, isso eu sempre destaco na sala, eu não sei quanto o trade pode pagar, mas qual que é uma das coisas que eu indico para vocês aí quando entra num trade, principalmente que se você que está aprendendo o método L2, não tem problema nenhum você fazer risco um para um ou 2 para um, entendeu? Ou o risco é 100 pontos, bateu 200, tira 50% dos contratos. Ah, Vitor, mas daí, pô, se eu for surfar. Meu amigo, tem gente que tá zerando o trade com 200, com 100 pontos, entendeu? Então a minha ideia, por quê? Porque daí tem uma outra faceta da parcial, tá? Só um parênteses no risco retorno. Tem uma outra faceta aí, que é a seguinte, é avaliar o peso emocional, ok? Feito isso, você não vai puxar pro break-even, entendeu? Aí com o tempo você vai lapidando esse detalhe aí. No começo, às vezes tem trade de risco, você vai falar assim, caramba, viu, o mercado caindo, trade do dólar de quinta, né? Vários exemplos, na verdade, essa semana, né? Aí você vai olhar aquilo ali e fala, não, cara, mas o dólar caindo, acabou de ativar um pivô de baixa, o Vitão vai comprar no pivô de baixa? Que loucura isso daí. Daí você vai lá, o mercado vai lá, bate na região, sobe 80 pontos. Se você livrou o risco 2 para um, o risco era 5 ou 6 pontos, se eu não me engano, 12 pontos. Você meteu a parcial ou até 10, não tem problema. E aí o que que você vai fazer? Gerenciar o trade. Por mais que apenas um pedaço dos contratos, 50% dos contratos, ele progrida no movimento na tendência, mesmo assim você vai ter um retorno absurdo. Você nunca vai ver a gente pagando 20 pontos de risco no dólar, nem 500 no índice. Não vai, isso não vai acontecer. Só que as operações positivas, elas vão ser surfadas dessa maneira. Por isso que a conta não só fecha, como vai dar muito certo, por mais que você tenha o quê? Uma assertividade que talvez não seja tão boa. Presta atenção aqui, ó. Veja que aqui, ó, a maior parte das operações que a gente fica no game, elas têm um retorno de pelo menos aí 4 para um. Olha no índice futuro o exemplo que eu trouxe aqui, ó, ok? Então, se nós temos aí em média 4 para um, o que que é? Eu tenho um retorno, eu tenho um risco médio de 100 pontos e essas oportunidades, pelo menos, elas vão buscar 500, ou seja, é um 5 para um isso aqui, tá? Perdão, 4 para um aqui, tá? Beleza? Então, pensa comigo. Se eu acertar acima de 20% no mês, ou aqui, como tá aqui, ó, 30%, eu já vou ter um saldo. Você tá entendendo como funciona? Só que para isso você precisa deixar a operação progredir. Eu, na verdade, focaria, inclusive, aqui, daria dica para você. Eu não tô falando para você pegar 1.000 pontos no dólar, ainda, tá? Você não precisa buscar isso, entendeu? Eu quero que você assimile dentro da tua cabeça que você não busca 1.000 pontos no índice, você não busca 1.500, 1.900, 2.000. No dólar você não busca 30, 40, 50, 60, 70 pontos. Isso daí são situações que a volatilidade daquele dia vai entregar para você. Consegue entender essa diferença? Que você é chamado aqui para o mercado para fazer a sua parte? Você não tem certeza. A mesma expectativa que eu tenho do trade progredir quando ele para nos 20 ou quando paga ou para de 70, geralmente é a mesma. A diferença é que eu tenho uma maneira de gerenciar o trade. E eu falo muito sobre isso. 20 a 30 pontos no dólar, sensacional. Se quiser deixar apenas 10%, 20% dos contratos progredir mais movimentação, não tem problema. Tá? Mas 20 a 30 pontos é a média geralmente das pernadas do dólar. Assim como do índice aí, 400 a 700 pontos. Então o resultado é bom, graúdo, tá aqui. O adicional é para você ter um ganho a mais que não vai mudar nada a maneira que você está fazendo. Você vai apenas gerenciar esses contratos, tá bom? Não vou falar muito sobre gestão de tendência aqui, tá? Tá, mas a ideia é essa, você gerenciar. Você não busca, vai dar 1.000 pontos. Eu não sei. Eu teve trade que eu já tive vontade de zerar antes. E eu falei assim, não, mas pô, a técnica me dispõe o quê? Gerenciar a operação. É isso que eu faço. Essa é a minha regra. Então eu vou gerenciar a operação. E aí, com um trade que era para expectativa inicial pagar 800, ele bateu 1.500, 1.700, 1.200, né? Ou seja, então você fazendo a tua parte, operando bem, consequentemente você pode aumentar os seus ganhos. Mas o ponto que eu quero que você foque aqui é isso aqui, ó, pelo menos isso. Então, se você tem uma média no mercado de 135 pontos de risco, o que que você deveria buscar aqui? Ó? Pelo menos 400, né? Vamos colocar 400, que é 3 para um.
135 vezes 3, 405. Acho que é isso que eu calculei certo, né? 405 isso. Então aqui tá a cereja do bolo, ó. Porque você acertando 30% ou acima disso, né? Meu, você já tá, né? E vamos ser sinceros, dá pra acertar mais. Outro detalhe também, pode observar que eu não fico focando tanto em assertividade. Semana retrasada a gente teve uma semana aí que eu acho que foi 80 e... Pelo menos o meu relatório do performance ele apresentou 85% da assertividade. Semana retrasada. Foi excepcional, entendeu? Excepcional. O dólar, se a gente pegar só o dólar essa semana, você vai ver aí que a gente praticamente cravou aí, tirando os, pelo menos aqui, ó, do que foi compartilhado na sala. Se bem que teve um stop que aconteceu na parte da tarde no dólar, né? Que a gente deixou, eu fiz uma análise e deixei uma ordem pendurada. Então aí, ó, se for tirar esse stop, o que foi compartilhado na sala foi 100% da assertividade, certo? Então é claro que daí teve um trade aí que eu tô lembrando da, acho que foi da terça, se não me engano, que a gente fez um break-even. Break-even, quando você faz a parcial ali 2 para um, geralmente ele vai ficar no break-even, né? Mas você tá entendendo? Você tá entendendo que se você fizer isso daí, entrou num trade, meu, deixa moer, deixa moer. Ainda mais se você já livrou o risco, né? Tá? Então isso vai fazer a diferença de uma forma imensa na jornada, tá? E para fechar aqui, é uma gestão de risco eficaz e executada que patrocinará seu tempo de tela nesse mercado. Portanto, não perca muito. Sexta-feira, você vai ver aqui no recap que eu fiquei no stop. E teve um trade que eu até poderia pegar no risco, mas seguindo algumas regras eu não peguei. Então entenda isso de uma vez por todas. Não tem problema fechar ali com 200 pontos, menos que a gente fechou sexta-feira. Eu particularmente fechei, né? Entendeu? Porque eu sei que um dia seguinte, uma segunda-feira, ou o que já aconteceu durante a semana nos demais dias anteriores, pagou, entendeu? Paga e paga bem, entendeu? Só que você tem que deixar fluir o trade. Limite sempre seus prejuízos e sempre deixe os lucros correr. Certamente você já ouviu muito essa frase. Mas tá na hora de se aplicar, porque isso que vai fazer a diferença, entendeu? Um trade precisa ser gerenciado, não zerado antes da hora. A técnica define onde você deve realizar parcial e cadenciar o seu stop gain. Eu acredito que a maior parte das coisas que você deve fazer no mercado, por experiência própria e por experiência diária, conversando com diversos alunos, é assim: seja o mais técnico possível. Na hora de entrar no trade, seja técnico, analisar regiões, seja técnico. Na hora de posicionar o stop, seja técnico. Tudo você tem que deixar de ser técnico, entendeu? Tudo você tem que deixar de ser, deixar de não. Deixar e ser técnico, né? Não fique tomando decisões emocionais. Ah, acho que eu vou zerar o trade porque eu acho que não vai. Entendeu? Ok? Então tá aí, pessoal. Agora vamos pro recap. Eu não vou me estender muito aí. Vou tentar não me estender muito, né? Pessoal, vou começar pelo índice futuro aqui. Fiquei devendo aí o recap do dia 7, né? Então vou começar aqui, ó. Qual que era a expectativa que eu tinha no dia 7, pessoal? Vamos lá. No dia 7, olha só as regiões aqui. Presta atenção nessas regiões. O dia 7 é isso aqui, ó. O mercado veio aqui em cima e daí derreteu. Então, o dia 7 é isso aqui. Quais as regiões que o preço se encontrava aqui, ó? Quais as regiões que o preço se encontrava? Isso aqui é o dia 7. Eu vou laçar ele aqui, ó. Esse é o dia 7. Beleza? Então, quais as regiões que o preço se encontrava aqui? Era uma região que poderia tanto a gente subir comprado uma vez, ou, ou trabalhar na ponta vendedora, certo? Tinha uma retração macro aqui, ó, que já estava marcado desde o início da semana, essa mínima com essa máxima, tá? E aí foi exatamente onde o preço buscou. Além disso, vai ver aqui, ó, porque eu vou reduzir para 5 minutos, quero que você marque essa região aqui, ó. Os 5 minutos era exatamente isso aqui, ó. Essa máxima, não tinha liquidez aqui. Eu sempre falo que você não pode focar só na parte da Fibo. Você deve buscar outras confluências, ou seja, a região do preço. Então nós tínhamos marcações interessantes. E para a ponta compradora, eu visualizava muito essa região aqui de reteste, certo? Para o preço buscar aqui e voltar lá em cima, ou vir aqui em cima para a gente poder trabalhar na venda, tá? O que que acontece aqui, pessoal? Anote isso, tá? Topos nivelados, topos nivelados, eles sempre têm muita liquidez, tá bom? Sempre que o preço, pessoal, tiver três marcações na região, como aqui, ó, o que que vai acontecer? Geralmente o quarto toque nessa região, toma cuidado com a entrada no risco. Não que não dá para fazer, até dá. Mas geralmente, pessoal,
depois de 3 toques, essa região pode ser rompida. E aí eu posso trabalhar com uma condição. Continuar, esperar a troca de polaridade e continuar na ponta compradora, acreditando na oscilação maior do preço, ou acreditar, como eu falei, inclusive tem a Open Class, bem no dia 7 teve a Open Class também, você pode assistir ao vivo lá essas análises em tempo real, ou aquilo que eu comentei antecipadamente. Dada a condição de contexto que ele está aqui, ele pode vir aqui em cima, limpar a liquidez dessa região. Estou falando repetindo uma coisa que eu falei antecipadamente, tá, meus amigos? Então ele pode vir aqui em cima desses topos aqui, ó, limpar a liquidez aqui e aí voltar com o movimento de inflexão. Se acontecer isso, a venda aqui por falha, por armadilha dessas máximas limpando a liquidez, vai ser um movimento que vai entregar a ponta oposta, fechando o gap do dia 7 do próprio dia em questão, né? Quinta-feira, ou até essa região aqui, as duas potenciais regiões. Tá? Sempre que acontece isso, pessoal, preço rejeita, faz a falha do rompimento, volta para dentro da região, é bem possível que ele não fique travado aqui nos miolos e ele venha direto buscar essa região aqui. Como eu falo para vocês, eu tinha certeza que ele ia fazer isso? Não. Mas eu sabia de um detalhe. Lembra do risco? O risco cabe no bolso? Sim. E o retorno? Previsível e potencial. Foi cravado. Show de bola. Parabéns. Seguimos o jogo, ó, tá? Então, olha que bacana. Inclusive, eu falei isso aqui, ó. Essa pode ser uma ótima possibilidade para a entrada no trade, uma falha de um pivô, tanto pelo 2 quanto pelos 5 minutos. Já vou continuar falando sobre esse trade, porque de fato você vê aí que ele traz um movimento belíssimo, né? Dá para fazer a venda pelo um no risco, a venda pelo 2 minutos no risco, a venda pelo 5 aí, ó, pagando 1.900 pontos, tá? Beleza? E antes disso, tá? Eu visualizei, pessoal, uma possibilidade, isso no pré-mercado, tá bom? Eu falei assim, no pré-mercado, eu falei, eu vou ficar atento ao reteste nessa região aqui, ok? Deixa eu usar essa caixinha aqui, ó. Eu vou ficar atento ao reteste nessa região, porque é uma região, isso daí, ó, agora vai. É uma região, pessoal, de retração, tá? Só que eu cometi um equívoco aqui. Um equívoco. Preciso falar isso pra vocês aqui. Na verdade, não foi equívoco, não, tá? Eu esperava, eu falei assim, ó, se ele fizer uma falha do pivô, eu vendo. Mas assim, o que que acontece? Eu fiquei esperando um gatilho pra validar ainda mais essa região. O detalhe é que eu não tinha puxado essa fibra aqui de 7640, tá? E eu acabei também vacilando na POC aqui, ó. Tinha uma POC aqui, tá? Tinha uma POC dessa região aqui, certo? Exatamente aqui a POC, ó, com 7640. Então, assim, poderia ter antecipado, sim, sem dúvida nenhuma, e ter surfado esse movimento aqui na queda, tá? Então, tinha bastante base aqui, tinha o fundo anterior aqui, tinha 7640, tinha o pivô, né? Eu falei, inclusive na sala, eu falei, pessoal, eu não compro o pivô aqui na VWAP, tá? Para mim aqui não é região de compra, né? Eu compro aqui embaixo, né? Até falei no pré-mercado, falei, se ele abrir com um gap de baixa, eu vou trabalhar na ponta compradora aqui, ó. Trade de abertura, pego na ponta compradora. Aqui a venda, para mim faltou um tempero ali adicional que seria a POC e a VWAP, que foi a minha falha em não ter mapeado antes, tá? Então acabei não pegando a venda. O que que você há de concordar comigo? Que se eu pego a venda aqui, com certeza, bem provável, eu faço assim, eu gerencio o trade, né? Peguei a venda aqui, o que que eu vou acreditar? Acreditar que ele vem potencialmente para fechar um gap ou para buscar a região lá embaixo, certo? Acontece que ele veio aqui em uma faixa de, eu vou excluir essa retração aqui. Ele veio exatamente numa faixa de gap, tá, pessoal? Esse é um trade e eu falei isso na sala, tá? Se você me perguntar assim, Vitor, mas por que que você não pegou esse trade aí? Pois é, porque olha só, ele bateu o 61 do Fibogap e ele fez um trap da mínima aqui, tá? Então, assim, inclusive, pessoal, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Inclusive, eu anoto essas situações aqui no relatório da sala, olha aqui, ó. Dia 7 do 11, ó. Então, eu anoto aqui, ó, tá? O primeiro trade na venda pagaria 600 e esse da compra 1.600. Cor azul é trade que eu não entrei, tá, pessoal? Mas eu visualizei a condição técnica e alguma situação ali, talvez o próprio hesitar,
alguma insegurança, algum ponto técnico aí me fez não entrar na operação, tá? Então é importante você anotar isso também, tá? Condições aí que você não surfa no trade, tá? Fica a dica aí, tá? Porque eu avalio isso no final do mês, né? Pra vocês terem ideia, agosto foi um mês que eu perdi muito trade. Julho, na verdade, também. Na verdade, julho ou agosto, eu não lembro qual mês exatamente. Mas assim, eu fiquei fora de várias oportunidades. Não sei se devido ao estado do cansaço, enfim, algumas situações ali, tá? Mas eu fiquei de fora de várias oportunidades, né? Voltando aqui, ó, foi bonito o trade, pessoal. Por isso que eu marquei ele, entendeu? Porque é um trade que pagaria aí, ó, no 7640, 1.500, 1.600 pontos, entendeu? Logicamente, pessoal, da mesma forma que eu não peguei o trade de faixa de gap, foi belíssimo, junto com a VWAP, então tinha uma correlação interessante aqui, ó. Tinha VWAP, tá? Tinha VWAP mais 61,8, Fibogap, né? Mais faixa de gap aí, tá? Ou seja, um trap da mínima da perna um. Então tinha bastante elemento técnico aí, certo? E aí o preço decolou. E logicamente, eu vou ser bem sincero para vocês, que se eu tivesse catado essa compra aqui, pessoal, bem provável, bem provável que eu não teria surfado a venda, tá? Que, pô, 1.500 pontos aqui, ó, teria, o stop estaria aqui nesse fundo mais alto, ele me teria tirado do trade, eu nem ia ficar especulando venda, entendeu? Nem ia ficar especulando venda. Só iria entrar na venda a partir do... Talvez eu até entraria na venda, que até cheguei a compartilhar na sala para quem não entrou aqui na falha aqui em cima. Teve uma primeira venda aqui, tá abaixo desse 560. Eu falei de fazer parcial na sala, mas eu não fiz. Tomei 65 pontos de stop. Não ia livrar o risco de um para um, né? Mas voltando aqui, ó. Aqui, pessoal, foi a quebra de estrutura. Então eu teria saído do trade aqui, teria me tirado da operação aqui, se bem que era pelo 2 minutos, né? E aí eu olharia para isso aqui, ó, que até eu comentei na sala. Eu falei, aqui é a troca de polaridade? É. Eu prefiro que ele venha retestar as máximas aqui, capturando liquidez, ok? Mas aqui seria uma boa, sim, sem dúvida nenhuma, né? E o preço reverteu e nunca mais voltou lá, entendeu? Então essa foi a vendaça linda aí na sala, no ilustríssimo índice futuro, tá bom? Onde que ele foi, pessoal? Olha que coisa linda, pessoal. Olha onde que ele buscou, ó. Aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo. E agora eu vou mostrar para você como foi sexta-feira, porque sexta-feira, eu sempre falo, né, o mercado ele tá conectado, né? Então assim, não é que mudou de quinta para sexta. Sexta, quando ele vem aqui nessas regiões, eu falei, pessoal, ele abrindo com um gap de baixa, eu vou trabalhar na ponta compradora, beleza? Se eu pegar essa máxima de quinta, onde foi a venda lá em cima, com a retração aqui, você vai ver exatamente onde que o preço. Deixa eu só acertar essa fibra aqui, ó. Você vai ver exatamente onde que o preço bateu, tá? E aí tem um detalhe que eu sempre falo para vocês, tá? A diferença do operador, pessoal, eu falo, né? Tem várias características, mas assim, você tem que ser constante. Não tem como eu pegar ter feito a venda no 7640, e é um dos níveis da retração que eu gosto muito, e ver o preço trabalhar aqui com o trap da mínima, com 7640 também, e não fazer essa operação aqui no 7640. Olha no que ele abriu aqui, ó. E com gap de baixa ainda. Naquilo que eu falei na sala ao vivo, para quem estava na sala ao vivo, que eu falei assim, pessoal, ele pode até continuar na queda, mas esse gap expressivo nas retrações aqui, somado à faixa verde aqui, somado ao trap da mínima, né? Lembrando que você que não participou também da Open Class na quarta, dia 6, a gente fez compra aqui, ó. Trap da mínima também, ó. Certo? Então, quando eu vejo o preço fazendo isso aqui novamente, não é porque. Olha aqui a coisa linda, ó. Então, a minha expectativa. Até comentei na sala. Ele volta a retestar essa região de liquidez aqui, ó. Certo? 61 com VWAP. E lá eu olho para venda. Aqui, né, o reteste nessa região eu posso olhar para venda. O Fibogap aqui, ó, eu posso olhar para venda. Mas aqui nessa região eu estarei comprando. Eu estarei comprando. Entendeu? Eu estarei comprando. Tô com um problema no mouse aqui que eu acho que tá acabando a pilha, hein? Tá? Mas entenderam? Entendeu?
Pô, e daí o que que acontece? Tem gente que vai falar assim, ô, Vitão, mas pô, estopou, cara. E daí você tentou pegar o trade de novo, né? Stop com mão cheia a 80 pontos, foi aquilo que eu expliquei pra você já hoje no risco, e depois 45 pontos. Eu vou mostrar como foi esse 80 pontos com mão cheia, que na verdade ele teve a adição, tá? Então quando eu olhei esse trap aqui, pessoal, talvez eu tenha negligenciado aqui o volume financeiro desse candle aqui, tá? Mas quando eu olhei esse candle aqui, o que que eu falei na sala? Pessoal, vou pegar um trap aqui. Só que assim, como ele apresentou muito volume e nesses dois candles, eu vou fazer assim, eu vou entrar com menos contratos, tá? 50% da mão, ok? Então vamos supor, pô, operador de 10 contratos, entrou com 5 contratos e no pé do stop vou adicionar mais 50%. Ou seja, quando ele pega essa adição, ele faz basicamente um médio. Tá bom? Qual que é a diferença Inclusive, ó, quem tá no grupo, na comunidade free, o link tá aqui também abaixo, tá bom? Eu compartilhei aí é, uma relação de pelo menos 5 aulas aí. Inclusive, eu falo sobre as adições e sobre montar a operação, como você pode trabalhar, às vezes dosar a mão, adicionar, comprar no pé do stop, entendeu? É uma das coisas que eu particularmente gosto de fazer bastante, tá? Então, aí a compra foi no pé do stop. Quando ele pegou o médio, por isso que com mão cheia ali, né? Ou seja, somando todos os contratos, eu tive um 80 pontos de stop, tá bom? Mas na realidade, vamos supor, pô, eu não vou adicionar, Vitão, eu vou só fazer os 5 contratos. Aí você vai colocar lá no teu relatório 150 pontos, só que com 50% da mão. Stopzinho leve, né? Tá bom? Depois nós retomamos aqui, ó. Quando retomamos aqui nesse candle set, pessoal, era o pedágio dessa mínima, eu gosto muito, né? Inclusive o trade do dólar de sexta-feira, você vai ver que foi, perdão, na quinta, foi expectativa de uma falha como essa. Falei assim, pessoal, vamos tomar o risco aqui novamente também. Só que quando ele não teve força para continuar o candle 8, o que que aconteceu? A gente ajustou aqui o stop. Falei, pessoal, vai ajustar porque certamente isso aqui vai vir aqui, ó, tá? Esse tipo de risco aqui, ó, ele já deveria suprir essa demanda da barra 6, tá? No mínimo entregar uma barra aqui na sequência, tá? Para brigar aqui nessas máximas. Quando aconteceu isso, eu falei assim, eu não sou de apertar stop, mas dada essa condição, eu vou fazer o que? Eu vou apertar. Então foi 45, 50 pontos aí de stop na operação, entendeu? Depois, pessoal, o mercado caiu, 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 né? Outro detalhe também, se você reparar aqui, inclusive da nossa venda de quinta-feira, o mercado aí, pessoal, tava com quase 4.000 pontos, né? Ó, do topo aqui, ó, com essa região, 3.000 pontos, né? Tá bom? E aí o que que acontece? Eu tenho uma regrinha na minha dinâmica diária, que é 2 stops por risco, eu vou esperar uma quebra, tá? Aqui teve aluno que pegou na sala, pegou 500, 600 pontos, tá? Tradezinho bonito aqui por risco, né? Ok? Só que daí ele faz o quê? Uma quebra de estrutura, tá? Quando ele faz de fato essa movimentação aqui, supera essas máximas, ele quebrou a estrutura. E era o que eu queria, né? Quando ele quebra a estrutura, eu vou marcar essa região aqui, ó. Essa pernada que quebrou a estrutura para poder condicionar o meu trade, tá? E aí eu visualizei isso aqui, ó, essas mínimas, o corpo real dessas mínimas, se eu não me engano, era o 765, tá? Que foi aonde eu pendurei a comprinha, tá? Depois eu até deixei, só que assim, eu pendurei a compra, 50%, esperei, de fato aí é uma condição para poder adicionar, tá, pessoal? Poder adicionar, tá? Então eu peguei mais uma adiçãozinha no pé de stop, semelhante ao Kendo 1, né? Ao trade 1 dessa mesma sexta-feira. Quando ele faz essa adição, ele puxa o meu médio um pouco para baixo aqui, ó. Puxando o meu médio com mão cheia, ele chegou a pagar aqui, ó, mais de 200 pontos. Eu fiz uma parcial, livrei o risco eu tinha deixado um pouco para baixo aqui, se eu não me engano, com 115, 125 pontos, tá? Numa score no livro visual, o que que aconteceu? Falhou aqui essa quebra aqui e o preço não decolou. Confesso para vocês, na sala eu fiquei bem animado também, falei isso. Falei, meus amigos, depois dessa puxada aqui, ó, não tem como não acreditar. Até pelo 1 minuto eu falei, né, pessoal? 1 minuto é que ele pode também nessa região de captura de liquidez, ele pode apresentar essa nova quebra, né? E, infelizmente ele não apresentou essa quebra, tá? Então, assim, qual que foi a importância naquele momento? Dada a condição, os dois stops, mesmo pequenos que tomamos anteriormente, era livrar o risco, né?
Pena que ele não fez a quebra aqui, ó. Não fez a quebra, tá? Se fizesse a quebra, o que que aconteceria? Eu tendo feito parcial, eu falei isso na sala. Eu falei assim, quando ele voltar aqui, eu adiciono de novo. Então a condição para fazer mais uma adição e montar novamente o trade, pessoal, era de fato ele ter rompido aqui e voltar a testar. Ou seja, o que que nós estamos fazendo? Eu tenho uma micro quebra dentro de uma quebra nos 5 minutos. Entendeu? Se tiver, se toda essa estrutura que tiver dentro de uma quebra dos 60, melhor ainda. Basicamente assim, deixa eu até me alongar nisso aqui, ó. Então você tem uma movimentação que começa nos 60 minutos, ó. Ok? Quebrou os 60 minutos aqui, daí ele volta na região de liquidez. Aí você vai para os 5, daí nos 5 minutos aqui ele também faz uma quebra. E daí dentro dessa quebra do 5 ele faz também uma micro quebra dentro do um. É que eu não sou muito nessa linha de esperar diversas confirmações de quebra, tá? Eu já pego pelo risco ali, porque tem vezes que ele, como ele já quebrou a estrutura no 5 e tá numa região qualificada no 60, não vou esperar novas quebras aqui, entendeu? Então eu particularmente parto desse entendimento, tá? Bom, então retomando aqui, foi isso, né, pessoal? Foi essa tomada de decisão. E depois o preço engatilhou novamente a queda. E o que que eu falei na sala? Entraria só por quebra de estrutura. Aqui até, analisando aqui, pessoal, teve uma quebra. Só que essas quebras aqui, pessoal, elas são mais delicadas por quê? Porque eu sempre falo que quebras de estrutura, preferencialmente, você tem que olhar aqui para o contexto no passado. Ou seja, o que que apresentou aqui? Lembra do exemplo que eu acabei de citar, eles têm uma quebra nos 60 minutos? É uma região interessante, tá? Uma região de fundos em dias anteriores. São pontos interessantes também, né? Tá bom? Agora, quando tem meio que um vaziozão gráfico aí, fica um pouco delicado, tá? Até dá para experimentar assim essa quebra, tá? Logicamente somado aí aquilo que eu falo, né? Não é só onde que o mercado tá, o que ele está fazendo, mas como ele chegou até ali, né? E olha a movimentação forte que o preço fez, né? Então, é uma movimentação de mais de 4.000 pontos, tá? Então, ou seja, o preço vai chegar um momento que ele está num desequilíbrio, né? Eu vi que teve alunos que ficaram esperando e pegaram essa micro quebra aí, né? Só que é pelo 2, né, pessoal? Veja que é aqui, ó. Então ele faz o pivô, nenhum momento que tinha quebrado antes, né? Ele respeita, né, a progressão de topos e fundos descendentes. E aqui na sequência ele faz o aqui, ó. Aqui ele não quebrou e aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela que vai ser melhor, tá? Tá. Então assim, uma dica para você, quando você tiver, seja pegar aí o preço está caindo forte, uma movimentação mais expressiva, você pode fazer o quê? Ao invés de pegar risco, mesmo que você já tenha tomado stop, né? E não tiver nada para o lado esquerdo aqui, o preço caindo forte, isso vale também para uma movimentação forte na alta. Procure olhar por isso aqui, ó. Primeira quebra de sequência pelo 2 ou pelo 5, ó. Aqui ele não quebra, tá? Faz uma movimentação, mas aqui tem a micro quebra, né? E na sequência ele vem exatamente onde falhou o pivô aqui, ó. Ok? Testa essa região, compra, ok? E aí na sequência ele acaba fluindo. Pode ver que em nenhum momento antes o preço aqui, ó, ele fez a quebra, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês novamente, ó. Olha aqui, ó. Aqui era a região que estava da quebra anterior, certo? Mas depois que falhou essa quebra aqui, nenhum momento mais ele acabou aí, de fato, quebrando e respeitou os fundos, os topos e fundos, melhor dizendo, os topos e fundos descendentes. Olha aqui, ó. Certo? Veio para baixo, aqui até corrigiu, ativou o pivô, rompeu o máximo anterior, não, que corrigiu, não voltou a romper, rompe para baixo, corrige, rompe para baixo, corrige, ativa novo pivô de baixo. O que que aconteceu? Marca o topo anterior, rompeu. Aqui, ó, esse topo anterior não foi rompido, tá? Esse topo anterior não foi rompido, esse também não, esse aqui teve a quebra. Então isso é uma micro quebra, né? Claro que, como eu repito, né? Quando você tem uma região aí, ó, que não tem nada para trás aqui, é mais delicado, mas logicamente foi uma movimentação que entregou aí mais de 1.000 pontos, né, senhoras e senhores? Mais de 1.000 pontos, tá bom? O que que pode ser esperado aí para a próxima semana, pessoal? Será que eu consigo antecipar algo aqui? Bom, eu vou deixar para segunda-feira, né? Pela manhã, mas eu vou ser sincero para vocês, tá? Essa região aqui, eu viso, torcerei novamente para ele retestar essa região que teve a micro quebra aqui, tá? Da mesma forma que não dá para esquecer dos pontos aqui de venda, tá?
falhas da máxima, retração, tá? Mas segunda-feira eu trago mais detalhes para vocês aí. Vamos falar sobre o dólar rapidamente aqui, pessoal. Espetacular a semana do dólar. O índice foi excepcional também. Pra vocês terem ideia, 2 dias na semana aí, somados aí, a gente está falando em quase 4.000 pontos em 2 dias, né? Dia 6, quarta-feira, comprado na mínima, um trade absurdo. Quinta, vendido na máxima. Sexta-feira é ó, só stopzinho aí, ó. Não dá nem para chamar de stop, na verdade, né? Mas o dólar aqui, pessoal, olha que coisa linda. Se você acompanhou a Open Class do dia 7, eu compartilhei lá ao vivo, antecipadamente, o meu racional. Falei, pessoal, eu não vou vender nessa região. Olha onde que o preço se encontrava aqui, ó, no dia 7. Vou para o gráfico diário, ó. Então assista, vai aqui mesmo no YouTube, você está assistindo por aqui, tá Open Class aqui. Assista desde o começo, o mapeamento que eu fiz, tinha média de 20 do diário aqui também. Então eu falei assim na sala, eu falei, pessoal, eu vou trabalhar na compra. Eu vou trabalhar na compra. E uma das expectativas que eu comentei antes de acontecer foi um pivô de baixa, eu comprando a falha do pivô, ok? Outro detalhe também é a progressão, e agora eu quero que você preste atenção, de topos e fundos aqui que formaram um ciclo, né? Olha que coisa linda, a onda um, uma onda, dá para chamar onda 2 simples aqui, né? Uma onda 3 e na minha visão isso aqui foi uma onda 4, né? Isso aqui é uma onda 4 mais complexa, tá? Beleza? Pode ser até, sei lá, um ABC flat, né? Foi até rápido, né? Poderia acreditar que aqui falharia e ficaria aqui mais um pouco para dar entregar a onda 5 de exaustão. Então, ao meu ver, isso aqui foi onda 5 de exaustão em uma região de demanda do diário. Olha que coisa linda. Eu vou negar a compra aqui? Não. Inclusive, antes do mercado abrir, novamente, repito, eu já falei que iria comprar. Eu já falei que a minha ideia seria trabalhar comprado no dólar. Só que eu queria o trap das mínimas. O que que é um trap das mínimas, pessoal? Presta atenção aqui que eu vou comentar rapidamente a diferença entre o trap e uma, uma manipulação, tá bom? O trap, pessoal, e a manipulação, os dois visam o quê? Buscar mais liquidez e gerar uma falsa expectativa. Tá? Então eu marquei essa mínima e falei, pessoal, primeiro trap que der aqui, eu compro. Fez o trap aqui? Não. Tanto que na sala tem sempre aqueles que, pô, Vitão, mas daria pra ter comprado, cara. Porque olha o um aqui de hoje, olha, ele fez o trap da mínima anterior, só que ele não tinha feito da vela, presta atenção aqui, da vela 7,6. Não tinha feito o trap da vela 7,6. Tá bom? Ele não fez o trap da vela 7,6 aqui, que era exatamente o fundo do dia anterior. Eu falei, para mim tem que ser o trap aqui, porque ele vai gerar uma expectativa de queda e aí a gente trabalha na reversão. O que que acontece, pessoal? Quando ele fez essa movimentação aqui, tá lá no Open Class, pode assistir lá, tá bom? Vai ficar gravado aí no YouTube. Você vai ver que eu fiz um desenho assim, ó, que foi exatamente esse desenho aqui, tá? Que eu utilizei ele na sequência, né? Eu falei assim, ele vai ativar um pivô, tá bom? Ele vai ativar um pivô e na sequência, o que que a gente vai fazer? Na sequência, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar a compra desse pivô. Parece loucura para muitos, né? Tanto que na sala ali, eu não vou lembrar as frases exatamente que eu falei, mas eu disse assim, eu falei, pessoal, eu sei que parece louco para muitos aí, mas quando de fato acontecer e evoluir, você vai falar assim, caramba, cara, como você sabia que o mercado ia parar ali? Região de demanda. Eu não tenho, pensa comigo um detalhe, presta atenção. Eu nunca tenho certeza de como o mercado vai fazer um movimento potencial de reversão. A primeira coisa que eu devo fazer sempre é o que que é? Onde está? Segundo ponto, como chegou até ali? Pô, cumpri um ciclo de 5 ondas, como eu comentei. Por exemplo, isso aqui para mim foi na sequência aí uma potencial onda 5, ok? Então eu acredito que após isso o mercado pode estabelecer um ABC de alta, certo? Corrigindo. O que que pode acontecer também? Pode ser um ABC, ele pode fazer uma distribuição mais complexa, né? Rompe topo, rompe fundo, né? Faz uma distribuição mais complexa para daí subir. Ou ele pode fazer o que também? Uma correção mais simples, um ABC. Como ele desceu de uma forma fluida, né, desde quarta-feira, eu imaginei de fato uma movimentação aí também mais fluida para a compra, né? E aí, como eu sempre digo e repito, eu nunca sei exatamente como o preço vai estabelecer uma reversão, mas estando na região, a primeira possibilidade que tiver, eu vou estar trabalhando nela. Para mim, a primeira possibilidade que tinha inicialmente era o trap. Segundo, como não aconteceu, eu fiz esse desenho aqui para baixo e fiz exatamente isso aqui, ó.
Então ele desce, corrige, faz o movimento de pivô e eu pego o quê? Exatamente o pivô. Só para vocês terem ideia, novamente, não é sendo chato, mas vê o ao vivo lá, por favor, tá bom? A gente colocou a primeira ordem no 5645. A mínima do dia foi no 564550. Ou seja, você vai ver que chegando nessa região, eu falei assim, pessoal, quer saber? Eu acho que você vê como que é o emocional, né? Eu acho que eu vou tirar a ordem aí, eu vou esperar o trap da mínima. Quando ele fecha esse trap aqui, que era o 63, eu falei, a compra em cima dele. Antes eu falei, né? Se fechar o trap, eu vou por trap. Tem gente que deixou a ordem ali, tá? Comprou a mínima da mínima do dia. Mais de 80 pontos para cima. E aí foi fazer o quê, ó? Simplesmente surfar o movimento. E aí o que que eu comentei? Eu falei assim que tinha duas expectativas. Duas expectativas para essa movimentação, tá? Duas expectativas. A primeira delas era o fechamento do gap, que foi o desenho que eu fiz aqui, ó. A primeira delas era o fechamento do gap. O segundo, meus amigos, era, vou para os 5 minutos aqui agora. A segunda expectativa era aqui, ó, VWAP com 61,8. Ele foi no dia seguinte, ó. Por isso que eu falei que tinha os 70 pontos aqui, né, para buscar e depois 117, né? 117 pontinhos ali. Na verdade, o alvo de 61 ele extrapolou um pouquinho, foi no com 134, né? Mas olha que movimentação linda, pessoal. Esse trade aqui, todo racional, expectativa compartilhado antecipadamente dentro da minha sala ao vivo, tá? O meu trade system, pessoal, o meu método, ele tem como qualidade, a gente sempre tá aí comprando, cravando mínima ou cravando o topo do dia, cravando o fundo do dia ou topo, tá? Isso é normal, tá? Isso é normal. Não porque eu busco isso, entendeu? Ah, eu vou vir para o mercado aqui porque eu quero cravar isso aqui. Não, tá? O meu objetivo não é esse. Essa é a consequência do método, entendeu? Olha que interessante a diferença. Então, eu não busco cravar a mínima ou o topo do dia, mas é a consequência. Por isso que constantemente a gente está sempre comprando a mínima, sempre comprando a máxima. Isso aí está tudo conectado a também a questão de olhar o macro, tá? Olhar as extremidades do preço, tá bom? Eu vou fazer uma aula nos próximos dias aí, trazer um conteúdo de masterclass aí para vocês. Só que eu quero fazer isso daí de fato uma aula secreta, tá? Mais uma aula super secreta, inclusive você que não tá no grupo VIP teve a aula super aula secreta, né? Que eu acabei mudando a estratégia dela e deixei disponível para vocês, mas vai ter a aula 2, tá bom? Logo eu vou trazer a data para vocês, mas acredito que vai ser na última semana desse mês de novembro, tá bom? Então entra aqui na comunidade free, aproveito para convidar você para entrar na comunidade free que eu sempre estou enviando alguns conteúdos extras lá para vocês, tá bom? Voltando aqui, ó, pessoal. Aí, o que que acontece, pessoal? Na sexta-feira, eu falei, pessoal, eu não vou comprar, tá? Eu não vou comprar aqui. Pode ser um movimento de continuidade, mas, ó, desse fundo com essa movimentação aqui, para mim ele fica muito esticado. Falei, se eu não vou pegar trade de VWAP, eu vou esperar o Fibo Gap aqui, né? Tá? Comentei, vou esperar o Fibo Gap. Esperei, não aconteceu. E aí teve gente querendo fazer a venda. Eu falei assim, pessoal, eu não vou vender ainda. Ele tem alvos para cima, tá? Se bem que aqui eu não vou negar que o 76 ele passou a ser bonito sim, tá? Perdão, 61,8, tá? Toda a retração dessa queda de quarta-feira, você vai ver que aqui, ó, pelos 5 minutos, ele teria entregue aqui, ó, esse trap que eu não peguei, eu deixei claro na sala, eu falei assim, eu não vou pegar o trap aí, tá? Porque ele tem realmente, como, presta atenção no seguinte detalhe, sempre identifica não somente a região que o preço está, mas como foi o movimento anterior. Se ele foi muito fluido. E a queda que aconteceu na quarta-feira, que era a retração de 61 de toda essa queda, foi um movimento muito fluido. Então, a mesma expectativa, eu posso acreditar que ele vai trazer um movimento mais acentuado. Só que entre 61,8, entre 61 e 61, entre 76 e 61,8, é uma região que pelo menos um risco dá para fazer. E o que que me fez também esperar um pouco mais? O fato de que exatamente no 5,80, tá? Isso aqui eu falei na sala, exatamente no 5,80 tinha uma ordem bem expressiva ali. E eu falei assim, lá eu até pago uma venda, tá? Lá eu até pago uma venda, né? E eu deixei pendurado essa venda. Então, esse foi o único trade que aconteceu aí. Na verdade, teve o stop do dólar que aconteceu aí fora da sala, acho que foi na terça, se não me engano, ou na quarta, 4 pontos. E teve esse trade aqui que eu acabei pegando. Até brevemente esqueci ó, exatamente no 5,80, né? Ok? Exatamente no 5,80, ó. Que coisa linda, gente.
Depois estuda o replay para você ver a ordem expressiva que tinha aqui, né? Tá bom? E aí deu 60 pontos de queda nesse trade aqui, né? Claro que eu deixei algumas adições penduradas, chegou a passar de 66, tá bom? Inclusive aí, pessoal, para segunda-feira, muita atenção aqui, tá? Porque muita atenção aqui porque isso aqui eu já tinha comentado antes, tá? Mas eu volto a dizer que o fato dele ter feito a quebra de estrutura e inflexionado, consequentemente ele formou um oco, tá? Okoi, perdão, ó. Tá? Um Okoi. E esse Okoi aqui, ele veio fazer uma troca de polaridade. Então, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu vou olhar a retração dessa pernada aqui, tá bom? Já vou adiantar para vocês aqui que o dólar tá muito mais cadenciado a expectativa, tá? Então, eu vou colocar a retração dessa pernada aqui. Vou mensurar onde que tá a POC dessa região aqui, inclusive eu posso fazer isso agora. E aí eu vou olhar para essa troca de polaridade para seguir numa movimentação lá no 7640, tá? Então, olha aqui, ó. Seria basicamente isso aqui. Então, eu pego essa máxima. Eu tô apanhando. Vocês estão observando aí, de fato, que eu tô apanhando do mouse aqui, né? Porque eu preciso de pilha, né? Tá? Não sendo que tem pilha agora aqui. Olha aí, ó. 7661, ou seja, gap de baixa. Eu vou olhar para uma expectativa de trap aqui para sair comprado, tá? Não vou vender aqui, tá? Claro que ele pode fazer novamente aí. Aliás, ele pode já abrir com gap de alta, só vim testar essa região já seguindo alta, até sim, mas eu queria que ele fizesse aí o trap dessas mínimas, testando os topos anteriores, confluindo na retração de 61,8 e 7640, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui dessa movimentação é puxar uma POC, tá? Posso puxar uma POC aqui e ver onde que tá. Olha aqui, ó. Pô, que bacana. É abaixo do fechamento, tá? Ok? Tem outros pontos aqui que a gente pode ficar atento também. Aqui tem o fechamento, aqui tem a POC aí do dia 7, tá? As retrações, fechamento de gap, topos anteriores. Olha que coisa linda. Eu saio comprado daqui, pessoal. Eu já adianto para vocês, eu saio comprado aqui para pegar uns 60 pontos na alta aí. Beleza, senhoras e senhores? Torço para abrir com gap de baixa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Tem mais um detalhe que eu vou falar para vocês aqui rapidamente, tá? Só para a gente fechar esse conteúdo, ficou meio longo aí, mas acho que deu para vocês terem uma base, mais ou menos, né? Tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aqui, vocês comentam aqui embaixo. E deixa eu ver mais um detalhe aqui. Eu acho que é isso aí. Beleza? Então, só para a gente assimilar aí, a importância do risco-retorno, entendeu? Pô, entrou num trade, deixa moer, entendeu? Beleza? Deixa moer. É uma coisa que eu sempre falo, pessoal, que eu acredito que é uma qualidade uma das qualidades imensas do Trade System, meu, é que ele estabelece isso. Por natureza, digamos assim, entendeu? Então ele estabelece ótimas oportunidades, risco sempre pequeno e o retorno sempre tende a ser generoso, entendeu? É assim que vai fechar a conta no mercado, entendeu? Pelo menos é a minha expectativa, né? Então é assim que vai fechar a conta no mercado. Agora, se você entra no trade e fica saindo precocemente, não vai. Pode até fechar, mas assim, você está deixando o dinheiro na mesa, tá? Então é isso aí. Show de bola. Aproveita as condições da Black Week que vão até terça-feira. Corre, aproveita. Depois não tem chororô. Ah, perdi. Daí já era, tá? Beleza? Então tá aí. Bons estudos para vocês e nos vemos segunda-feira às 8h37 ao vivo na sala para você que é aluno.